Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos aqui do Congresso Nacional de Milho e Sorgo em Palmas, no Tocantins, dessa vez para falar do sorgo, uma cultura que vem crescendo e ganhando cada vez mais espaço nos últimos anos. Para isso estamos aqui com o Flávio Tardim, pesquisador da Embrapa. Flávio, cada vez mais o sorgo vem ganhando espaço como alternativa de cultura, né? Sim, com certeza, né? O produtor tem sofrido muito com atipicidades climáticas que vêm ocorrendo, né, na segunda safra. Então a gente precisa de uma cultura mais resiliente à seca, a estresse hídrico. Muitas vezes o produtor que tenta plantar um milho, né, um veranico prolongado, o milho é uma planta que o metabolismo dela não para. Ela é uma bomba, né, fotossintética, ela seca e morre. O sorgo ele tem mecanismo fisiológico de tolerar, de conviver com esses tempos prolongados de falta de chuva, e vindo a chuva ele completa o ciclo, entregando o grão, né, que é importante. Um grande problema do sorgo que os produtores reclamavam era a questão do cenário para comercialização. Mas a gente tem vindo agora o sorgo não só para proteína animal, mas as indústrias de álcool de cereais, as fábricas de etanol de milho, posicionaram, vão receber sorgo. E daqui para a região Tocantins a gente sabe que indústrias estão se instalando, né? A gente acredita que além da proteína animal, o produtor vai encontrar, né, um comércio também para essas fábricas de produção de etanol e de DGS. E eu diria que é uma cultura com melhor aptidão para plantio. O produtor tem aí uma cultura para fazer não a sucessão soja-milho, fazer uma rotação verdadeira e ter garantia de colheita, porque não adianta eu insistir num milho em condições adversas, né, de risco para a cultura. Então o produtor saber, a gente sabe que está chegando também o gergelim, né? O Tocantins precisa dessas culturas de segunda safra que convivem melhor com essas altas temperaturas e muitas vezes seca, né? Um volume de água insuficiente para fazer um milho de qualidade. Inclusive nessa safra, né, Flávio, a gente teve muita incerteza com milho, custos altos, incerteza de mercado. O sorgo foi uma opção bastante adotada pelos produtores, né? O produtor está fazendo um sorgo diferente. O sorgo ele tem uma exigência de nutrição semelhante à do milho. Foi-se o tempo do produtor só jogar semente de sorgo por entender que ele era uma cultura rústica, como se fosse um pasto. Não, o sorgo é uma cultura de grãos. A China, 1/3 do que é importado pela China para o milho, a China importa de sorgo. O Brasil não pegou esse mercado de exportação, né? Mas nossos irmãos argentinos exportaram no ano passado 1.200.000, 1.300.000 toneladas de grãos, enquanto a gente ficou em média de 50 mil. Além de um cenário nacional, né, que vai absorver esse grão, as indústrias de proteína animal, as indústrias de etanol de cereais, temos que pensar uma organização, tendo em volumes, uma organização para exportar esse grão. Eu tenho certeza que se o produtor designar uma fatia da sua propriedade e experimentar o sorgo, vai conseguir fazer uma soja com mais segurança, com mais tranquilidade, sabendo que tem essa cultura que pode ser plantada mais tardiamente na safrinha, né? E o Brasil vai bater um ano atrás do outro recorde de produção de grãos. Então o sorgo ele tem também esse papel importante dentro do sistema produtivo do produtor. A cultura do sorgo tem que ser vista como uma grande cultura, como uma soja, um trigo, um arroz, um milho, né? O produtor tem que investir nessa cultura, fazer um manejo de adubação, fazer um controle do mato, a mato competição, né? Garantindo a compra de sementes certificadas. Tem muitas nacionais, né, hoje no mercado com genéticas de sorgo que respondem a esse investimento. E isso tudo vai fazer o sistema, porque o sorgo já foi acreditado que as áreas de plantio de sorgo traziam malefícios para a soja. Mas não era, o sorgo era colocado nas áreas mais marginais das propriedades com baixíssimo investimento de adubação. E como uma grande cultura produtora de grão, o sorgo extraía esse material e muitas vezes achava que era efeito alelopático. O produtor hoje, de vilão, está saindo um grande mocinho. O produtor fazendo sorgo com alto investimento, a palhada remanescente, alguns cultivares, não é a espécie toda, mas alguns cultivares já foi identificado baixo fator de reprodução de nematóides. Em geral, as cultivares de sorgo têm um fator de reprodução de nematóides da soja menor do que o fator de reprodução do milho, tem dado condições da soja do ano seguinte vir produzir mais nas suas áreas, né? Diferente daquele sorgo do passado que era plantado sem nenhum adubo e mesmo assim entregava ao produtor 40, 50 sacas de grão, né?
Então aí, Flávio, acompanhando essa evolução do sorgo, esse aumento de área de produção, a indústria também está vindo junto, apostando em cultivares, em produtos específicos, né? Sim, inclusive, por exemplo, uma indústria de etanol que está se instalando no Maranhão, né, então, o nosso vizinho, ela já está recebendo o sorgo a mercado futuro, pagando um preço atrelado ao grão de milho em torno de 80%. Não posso falar esse valor, né, questão de mercado, mas hoje no cenário a gente tem visto algumas cotações que é um valor interessante para o produtor, bem diferente do que era comercializado no passado. A gente acredita que para o sorgo vir como uma grande cultura, o produtor receber um preço justo, para atender essa demanda dessas indústrias de ração e indústrias de etanol e DDGS, o produtor designar parte da sua propriedade para fazer esse grão, as empresas de sementes, vendo esse cenário, produzirem semente para nós termos semente genética certificada em qualidade e em quantidade para essa área de expansão. O cenário agrícola precisa do sorgo, o Tocantins precisa do sorgo e o sorgo precisa do Tocantins para se estabelecer como uma grande cultura. E no futuro, a gente quer que esse grão seja todo absorvido e a gente exportar proteína animal, exportar etanol, né? Mas enfim, o sorgo se tornar mais uma commodity, também um mercado de exportação, que não seja o grão, mas seja o nosso etanol, seja o nosso DDGS. Você comentou aí, né, ração para proteínas animais, etanol, exportação do próprio grão, tem um cenário de demanda latente e que pode ser preenchido e pode alavancar essa expansão, né? Eu tenho certeza. É muito importante a gente deixar bem claro que o sorgo ele não vem para competir com o milho. O sorgo ele deve ser posicionado em áreas ou épocas que fique um risco plantar o milho. É uma cultura que requer menos água do que o milho, tem um ciclo mais curto que o milho, tendo no zoneamento agrícola de risco climático uma janela de plantio, ainda mais aqui na região do Tocantins, que é uma região quente. Para o sul nós temos limitações com a condição de frio. Aqui não é problema. Então, em geral, no cenário nacional, em regiões quentes, o sorgo tem uma janela de até 20 dias de plantio seguro em relação ao zoneamento de risco climático do milho. Então é ter uma cultura para fazer a soja com segurança. E aí um cenário em que o sorgo deixe de ser apenas uma opção para o milho e torne uma cultura das principais também, o produtor de sorgo, né? Com certeza, o produtor ele vai poder fazer uma safrinha diversificada entre milho e sorgo, fazendo a verdadeira rotação de culturas. Ele pode rodar na sua propriedade, sempre separando um percentual dessa sua propriedade para fazer o sorgo, depois girando com o milho, mas tendo esses dois grãos, né, para entrega para um mercado que está cada vez mais demandante dele. O Flávio Tardim, pesquisador da Embrapa, conversou com a gente para mostrar um pouquinho esse crescimento do cultivo do sorgo e essas opções que vão surgindo, inclusive com grande potencial de mercado, tanto interno quanto para as exportações. Continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta.